Bom, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença, também de toda a sua equipe, por proporcionar esse diálogo. Para a gente do Conect Smart Cities é muito importante estabelecer, né, esse contato com entidades públicas e esse diálogo para a gente construir cidades mais inteligentes e conectadas. A minha primeira pergunta é sobre mobilidade. Eu acho que com as medidas de isolamento social, a gente teve que repensar o jeito que a gente se locomove pela cidade. E se antes as políticas eram justamente de incentivo ao transporte público e coletivo, hoje a gente está vendo uma realidade que ele se tornou um risco para a saúde pública. E eu queria saber o que o governo do Espírito Santo tem feito, entendendo que tem pessoas que não podem deixar de utilizar esse transporte. Então, funcionários de mercado, farmácia, funcionários da saúde pública. E também queria saber, na questão dos aeroportos, né, sabendo que os aeroportos são essenciais para o funcionamento das cidades e pouco tem se falado sobre eles, eles também apresentam um grande risco, né, para contágio de pessoas, e justamente as principais medidas tomadas por diferentes cidades do mundo, quando o coronavírus se tornou uma pandemia, foi controlar esse ir e vir, né, entre cidades, estados e fronteiras. Então, eu queria saber o que está sendo feito, tanto no quesito da mobilidade urbana, quanto na aviação, né? As medidas que estão sendo tomadas. Olha, Beatriz, o transporte público, de fato, é um setor que tem sido muito impactado. Nós estamos com um programa robusto de investimento em transporte público, ônibus com ar-condicionado, investimento em tecnologia, e a gente teve que mudar a estratégia. Por exemplo, ônibus com ar-condicionado foram retirados de circulação, porque nós estamos das janelas todas abertas, por exemplo. E o programa de isolamento social reduziu em 70% o número de pessoas usando o transporte público. Então, também isso causou um efeito financeiro para as empresas, e efetivamente um efeito financeiro para o Estado, porque o Estado subsidia parte do transporte público. Então, mas nós sabemos que o transporte público é um ambiente de aceleração do contágio. Então, mesmo que isso cause um prejuízo às empresas e, consequentemente, ao governo, porque o governo não pode deixar as empresas quebrarem, porque mesmo que menos pessoas estejam usando o transporte público, ele continua essencial, porque os serviços essenciais funcionam com o transporte público. Então, o que nós fizemos? Nós deslocamos algumas atividades dos horários de pico. Por exemplo, a indústria da construção civil, onde o trabalhador começava às 7 horas da manhã, agora está começando às 8h30 da manhã, né, e vai até às 18 horas. Então, deslocamos um grande número de pessoas, né, para um período um pouco após o pico da demanda do transporte público nos terminais. Nós também tomamos todas as providências, naturalmente, de higiene, seja nos terminais, nos 10 terminais do sistema de transporte público da Grande Vitória, seja a higienização de todos os equipamentos, álcool e gel, sabão, para o usuário, máscara para nós, governo do Estado, compramos máscaras para os motoristas, para os cobradores dos veículos. As empresas estão tendo a orientação de higienizarem veículos de período em período, e nós distribuiremos agora, a partir da semana que vem, 1 milhão de máscaras nos 10 terminais do Transcol, para que o usuário que já está orientado, no caso da Grande Vitória, está determinado que usem máscaras, não tenham nenhum argumento para não usarem as máscaras. A máscara é um ambiente, é um acessório que nos dá uma proteção a mais, além de que o transporte público na região metropolitana só pode transportar com o limite dos assentos. Não pode ter gente em pé nos ônibus. Então, o limite dos assentos. Então, essas são as medidas que a gente tem tomado, né, com relação ao transporte público na região metropolitana. Com relação aos aeroportos, né, nós só temos aeroporto comercial no estado, só o aeroporto de Vitória, né, o aeroporto Eurico Salles.
Nós temos aeroportos regionais, mas que não tem voos comerciais. Então, o aeroporto nosso aqui, o que nós fizemos foi colocar uma barreira sanitária no aeroporto para abordar as pessoas que chegam ao Espírito Santo. Mas o número de voos aqui no estado caiu muito, caiu assustadoramente. A gente tem hoje 10% do aeroporto funcionando do que funcionava normalmente. E é uma gestão do governo federal, não é uma gestão do governo do estado, porque a gente não tem aeroportos regionais com voos comerciais. Acho que são essas informações. Muito obrigada. E a minha próxima pergunta vai falar, então, sobre tecnologia, né? Eu acho que com a facilidade da gente se conectar hoje, ficou muito mais fácil de se tomarem medidas à distância, né? Então, hoje a gente está trabalhando à distância, a gente está estudando à distância, e para o governo também ficou mais fácil implementar medidas, né, públicas a partir dessas novas plataformas. E eu queria saber, então, o que o governo do Espírito Santo tem feito com essas plataformas tecnológicas e se existe a possibilidade delas se perpetuarem mesmo depois da crise. Então, se talvez depois do coronavírus a gente possa esperar um governo mais conectado e mais digital. Nós já estávamos trabalhando fortemente na digitalização e no governo eletrônico, fortemente aqui no estado. Tanto é que nós, até o final deste ano, todos os processos de governo serão eletrônicos, não teremos mais papel circulando na administração pública. Então, isso está agilizando os procedimentos. O DETRAN, por exemplo, que é um órgão importante, que todos os capixabas, praticamente, todas as famílias dos capixabas têm uma relação com o DETRAN. Eu posso dizer que 100% do serviço, ou quase 100% do serviço, já são serviços eletrônicos, né, que a pessoa pode realizar à distância. Isso tem facilitado muito. Assim. Também alguns órgãos, eu já tinha regulamentado o teletrabalho, e alguns órgãos agora estão aperfeiçoando o controle. Então, eu compreendo que uma crise, ela estabelece um risco muito grande para nós, e a gente não tem como gerenciar e evitar a crise. Nós temos que administrar a crise. Então, nós estamos reduzindo os impactos da crise, mas não vamos poder resolver a crise porque nós estamos perdendo vidas, infelizmente. Então, nós estamos reduzindo o impacto. E na redução do impacto, o uso da tecnologia, ele tem sido fundamental. O uso de reuniões, né, como essa que nós estamos fazendo à distância, né, é o meu dia a dia. A reunião com os governadores, a reunião com o próprio presidente da República, a reunião com os poderes. Hoje eu tenho uma reunião com os poderes do Estado, feita à distância, aqui no meu gabinete, né, como estou agora, e os outros chefes dos poderes no seu ou na sua casa, se estiverem em home office, ou nos seus poderes, na sua sede das suas instituições. Então, nós estamos economizando muito em deslocamento, que eu acho que essa é uma tendência mundial, porque também as plataformas que estão operando nessa área, elas tendem a se aperfeiçoar para permitir que a gente possa usar cada vez mais. Então, teletrabalho, né, reuniões à distância, processos eletrônicos, são procedimentos que não terão retorno mais, que nós utilizaremos até como fonte de economia, né, para a gente poder reduzir contrato de locação de carro, por exemplo, para a gente poder reduzir o uso, consumo de combustíveis, né, para a gente poder usar efetivamente a tecnologia para proteger o meio ambiente, porque assim, uma crise como essa, que é uma crise na área sanitária, que gera um efeito econômico muito grande, que gera um efeito social muito grande. Ao mesmo tempo, olha que as pessoas param, efetivamente, geram um benefício ao meio ambiente, né? Então, assim, depois de passar dessa crise, a gente aproveitar o que tem de bom para a gente poder reduzir despesa da administração pública e a gente melhorar um pouco as emissões de gases de efeito estufa, que é um problema grave que a gente vive no nosso planeta. Então, a crise vai apontar para nós soluções mais rápidas na área tecnológica, que serão, com toda certeza, incorporadas ao dia a dia da administração pública. Muito obrigada. E eu queria saber também um pouco, entendendo que a gente vive num país que tem profundas desigualdades sociais,
E com essa crise mundial no horizonte, o que tem sido feito no estado do Espírito Santo para tentar diminuir o impacto que a crise do coronavírus vai ter nas desigualdades sociais, principalmente nas populações vulneráveis que a gente tem hoje, né? Olha, Beatriz, a crise é mundial. Sim. Então, é difícil um governo subnacional compensar na totalidade o efeito de uma crise mundial. Quem mais pode compensar o efeito de uma crise mundial é um governo central. Né? Então, o governo brasileiro é que tem mais poderes, porque ele pode emitir títulos, fazer dinheiro, tomar decisões com muito mais potência do que um Estado, do que um ente subnacional, seja ele Estado ou seja município. Mas isso não significa que nós temos que ficar fora da atenção a essas pessoas, porque uma crise sempre afeta mais, né, as pessoas mais vulneráveis. Então, por isso que aqui no nosso enfrentamento do dia a dia, nossas duas prioridades é salvar vidas e proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, o governo federal tomou decisões importantes na área social, repasse de R$600, aumentando o número de pessoas vinculadas ao Bolsa Família, são decisões importantes. Nós aqui também tomamos decisões para complementar esse trabalho. Nós fizemos uma ação de repasse e ampliação de recursos do Fundo de Assistência Estadual para os fundos de assistência em cada município. Repasse fundo a fundo para dar ao município uma estrutura financeira maior para poder alcançar as pessoas mais vulneráveis. Porque quem executa a política de assistência social é o município. O governo regula, o governo financia, o governo coordena, mas quem executa a política é o município. Então, nós estamos ampliando o repasse de recursos para os municípios. Estamos, por exemplo, fazendo a entrega de cesta básica para os alunos da rede pública estadual, das escolas da rede pública estadual, que estão cadastradas no cadastro único do governo federal. Nós estamos repassando recursos para os municípios comprarem cesta básica, kit de higiene, kit de limpeza, né, para atender lá as pessoas mais vulneráveis nos municípios. Lançamos aqui um programa chamado Espírito Santo Solidário, Solidário, para que a gente possa receber as contribuições das empresas privadas e pessoas físicas que queiram contribuir. E o bombeiro, as nossas unidades dos bombeiros no estado do Espírito Santo, elas têm funcionado como receptora e distribuidora junto com o município desses recursos. Então, tem um trabalho aqui que complementa a ação do governo federal e que complementa a ação do dia a dia de muitos que são solidários e que, numa hora dessa, passam a ajudar efetivamente as pessoas que mais precisam. Bom, por último, eu vou fugir um pouco do tema coronavírus, mas é que o senhor é referência no que se diz respeito a parcerias público-privadas e chegou a abrir ano passado o PPP Awards, que é um evento da Necta, que também faz o Connect Smart Cities. E eu queria saber quais são as perspectivas para essas parcerias na realidade coronavírus, na realidade pós-coronavírus também. Olha, nós estamos tentando agilizar, por incrível que pareça, a gente está mesmo com as dificuldades tentando agilizar, porque numa hora dessa, assim, os recursos que a gente tem para investimento, que não são recursos públicos, são recursos privados, eles podem gerar emprego, podem gerar oportunidade. Então, a minha orientação para dentro do governo, daqui a alguns dias nós vamos lançar o edital de uma PPP de saneamento no município de Cariacica, acho que ainda início do mês que vem a gente lança esse edital. Estamos trabalhando naturalmente, os nossos bancos, como o Band e o Banest, estão sobrecarregados com financiamentos agora, mas nós estamos também dando orientação de que a gente possa agilizar todas as propostas que nós tínhamos, porque também nos cabe, na mesma hora que a gente cuida da crise, a gente cuidar um pouco daquilo que é estruturante. Aquilo que é estruturante nos ajuda agora a gerar emprego e nos ajudará a retomada, né, da atividade econômica posteriormente. Então, se numa hora de crise dessa a gente consegue agilizar a burocracia de editais de licitações de obras, de financiamentos e de parcerias, isso pode ajudar a gente a sair mais rápido da crise após
após o auge da crise, essa crise vai durar ainda muitos meses, né, um médio e longo prazo, mas nós não podemos deixar de pensar um pouco adiante, né, para que a gente tenha também rapidez na saída da crise, assim que a gente começar a cair com os casos aqui no estado do Espírito Santo. Então, as parcerias público-privado, as parcerias do setor privado são parcerias, sejam elas PPP, sejam elas concessões, isso tem nos interessado muito, nós estamos dando uma orientação para que a gente possa continuar com a agenda normal nessa área. Bom, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo te ter aqui, também por toda a sua equipe, né, por proporcionar esse diálogo para a gente. Só mais uma informação, Beatriz, se me permitir, tá certo? Assim, claro. Nós fizemos aqui, na área de educação, nós iniciamos na semana passada as atividades pedagógicas não presenciais. Nós fizemos um contrato com os operadores de telefonia, desenvolvemos aqui um aplicativo chamado Escolar, e esse aplicativo ele chega aos alunos tendo rede de internet ou não, esse apoio nesse pagamento que a gente está fazendo às operadoras. Nós também selecionamos uma geradora de sinal de TV aberto, fizemos uma parceria com o Estado do Amazonas, então nós estamos fazendo chegar aos nossos 230 mil alunos do Estado do Espírito Santo um conteúdo, não é a aplicação do ano letivo, do currículo, né, para deixar bastante claro, mas neste momento, atividades pedagógicas não presenciais, para que a gente possa ter uma atividade para o aluno que está em casa, para o professor que não está de férias, que está trabalhando, que poderá coordenar com salas virtuais essas atividades. E este, por exemplo, essa é uma tecnologia que não vai ser dispensada depois que acabar a crise, porque mesmo que você não utilize para a aplicação do ano letivo, objetiva, ele pode ser utilizado para reforço escolar, ele pode ser utilizado para preparação para Enem, ele pode ser utilizado com um custo muito menor do que era feito até agora, e que a crise está possibilitando a gente desenvolver um aplicativo como esse, uma metodologia como essa. Queria só dar um exemplo que eu me lembrei, daquilo que pode ser produzido também numa hora de crise. Não, e isso é muito interessante, né? Porque permite com que os alunos da rede pública continuem tendo acesso ao conteúdo, entendendo que as escolas particulares estão continuando com o currículo, né? E que é muito fácil para um aluno de uma escola particular ter acesso a computador, ter acesso à internet e continuar normal os estudos, e acaba deixando para trás esse aluno de escola pública. Possibilitar com que ele tenha acesso sem ter internet e através da televisão, por exemplo, é muito interessante, né? Porque isso não está fazendo com que o currículo normal continue, mas ao mesmo tempo ele está tendo acesso ao conhecimento e está tendo a possibilidade de estudar, mesmo em um momento tão atípico como esse. Então, essa, para mim, é uma medida muito essencial que mais governos deveriam tomar nesse momento. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigada por compartilhar isso. Estamos à disposição de vocês aqui. Tá bom? Muito obrigado aí pela entrevista. Obrigada. Um abraço.